Estamos de volta com o Medicina e Saúde. É muito bom ter a sua companhia e você pode participar do programa. Basta enviar um WhatsApp para 45 2101 7788. Combinado? Olha, o assunto hoje é doenças do fígado. E em sua fase inicial, a esteatose hepática ela é frequentemente descoberta através de uma investigação detalhada, minuciosa. E quem vai explicar tudo isso para a gente é a médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, doutora Andréa Shiratori, da Gastroclínica Cascavel. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Soraya? Obrigada pelo convite. Que bom que você pôde vir. Doutora, quais são os exames solicitados pelo médico quando existe suspeita de algum tipo de problema no fígado? O primeiro exame de imagem é a ultrassonografia, ou ecografia, como nós dizemos aqui regionalmente. Que é um exame simples, ele precisa de pouco preparo, geralmente só um jejum, e um exame que não tem radiação, um exame que não causa nenhum dano ao paciente, e ele serve, um exame rápido, de um custo-benefício muito bom e, em geral, detecta a maioria dos problemas do fígado como o primeiro exame. Certo, doutora Andréa, os exames de imagem facilitam o diagnóstico de doenças hepáticas? Quais são os mais importantes? Quais são aqueles que você destacaria? Sim, os exames de imagem hoje são quase à mão do médico, porque os tumores abdominais e de fígado, eles não são palpáveis geralmente. Então, o fígado, para ser palpável, onde antigamente se dizia isso, né, que a clínica, o exame físico era soberano, para as lesões intraabdominais pequenas, elas não são palpáveis. Então, o exame de imagem hoje, ela é uma extensão quase de uma consulta em si. Em geral, se detecta muito as diferenças no fígado, especificamente, as diferenças de textura do fígado. Então, onde a gente pode ver sinais de cirrose, a esteatose, que é a infiltração gordurosa do fígado, sinais de aumento de tamanho do fígado, que é a hepatomegalia, pode estar associada a algumas doenças de depósito também podem ocasionar, e também muitos tumores hepáticos, e pequenos, desde benignos até os malignos, são detectados pelo exame de ultrassom. Doutora Andréa, tem exame de ultrassom hoje que pode substituir a biópsia de fígado, é isso? Esse exame já está disponível em Cascavel? Sim, hoje já está disponível em Cascavel, na gastroclínica nós realizamos. Se chama elastografia hepática, que é uma maneira de você detectar o grau de endurecimento, de rigidez do fígado, que é um sinal da cirrose hepática. Então, geralmente, um fígado, quando ele vai ficando mais endurecido, pela cicatrização constante dele, que é a cirrose, ele pode ser detectado pelo ultrassom. Antigamente, somente com a biópsia. Hoje, o exame de ultrassom com a elastografia, que é um software diferente, algumas medidas diferentes, hoje já tem sido bem estudado e ele já está substituindo a biópsia até para se liberar pelo Estado os tratamentos com antivirais, que é para hepatite B e C. Certo, doutora Andréa, com essa questão toda de pandemia, as pessoas estão tomando muito cuidado, estão evitando ir ao médico, a gente sabe que tem situações que você não pode esperar, né? As doenças continuam acontecendo, a evolução dessas doenças não para por causa da pandemia. Como é que fica a questão desses pacientes que precisam fazer o monitoramento, que precisam fazer o exame? Como que vocês estão orientando esses pacientes? Hoje, nós saímos da quarentena, daqueles 15 dias que eram fique em casa, porque a gente sabe que essa situação vai se prolongar por alguns meses. Com os cuidados, a gente pede para os pacientes não postergarem muito esses diagnósticos. Então, existem alguns prazos que se espera 30 dias, 40 dias, 60 dias, mas os exames de rotina a gente pede para estar vindo fazer, para a detecção em si, do acompanhamento de uma cirrose hepática, de possíveis aparecimentos de tumores, que o câncer de fígado é mais comum nos pacientes que têm cirrose. Então, os pacientes que têm indicação, que já estão na época de fazer essa triagem, precisam continuar fazendo. E a gente tem realizado com mais cuidado, agendamentos com toda a segurança necessária. Doutora Andréa, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada e bom fim de semana.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e bom final de semana a todos. E agora eu converso com o Dr. Ricardo Tsuchiya, médico gastroenterologista e endoscopista da Gastroclínica Cascavel. Dr. Ricardo, quais são as estimativas de doenças do fígado no Brasil e por que esse número é tão importante? Boa tarde. Boa tarde, Soraya. Existe uma preocupação bastante grande na classe médica, porque essa situação de gordura no fígado ou doença hepática gordurosa não alcoólica vem se aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque está envolvido ao estilo de vida que o mundo moderno está nos impondo. Então é uma doença que está atingindo em torno de 30%, 35% da população e a preocupação é que 20% a 30% desses pacientes podem evoluir com uma hepatite e a gente chama isso de esteatohepatite. Como é uma doença como a hepatite, ela pode evoluir para uma doença crônica. E essa evolução dessa doença crônica evolui para uma cirrose, que é uma outra condição grave que atinge nessa evolução e que a gente sabe que existem consequências muito graves em relação ao próprio paciente e ao próprio sistema de saúde do nosso país. São pacientes que são possíveis de irem para transplante hepática, ou pacientes que evoluem com hepatocarcinoma, que é um câncer no fígado, que a gente sabe que também é um tratamento doloroso e oneroso. Então essa preocupação hoje em dia é muito importante. Dr. Ricardo, reconhecer os sintomas e obter diagnóstico precoce melhoram as chances de cura? E quais são os tratamentos que existem hoje para as doenças hepáticas? Soraya, veja bem, essa doença, como está relacionada ao estilo de vida e é uma doença muito silenciosa, muitas vezes a gente não tem sintomas clássicos. A gente, quando tem sintomas clássicos, às vezes estão nessas complicações. Mas, vamos ver, a gente faz diagnóstico naqueles pacientes que fazem as rotinas. As rotinas são exames de sangue, à procura do seu clínico, do seu médico, e pedir para ver como é que está o seu fígado, através de exames de imagem ou através de exames de laboratório. A partir daí, quando se faz um diagnóstico, a gente procura as causas secundárias que a gente chama. Então, existem não só comportamentos em relação a alimentos ou de atividade física, mas doenças que estejam associadas. Diabetes, pressão alta, por exemplo, e pacientes que usam alguns medicamentos. Então, o médico vai diagnosticar isso, vai perceber essa situação e vai trabalhar ou com estilo de vida ou através de medicamentos, que tem que ser melhor equacionados. Aí está, portanto, a participação do Dr. Ricardo Tsuchiya. Muito obrigada e bom fim de semana, Dr. Ricardo. Soraya, muito obrigado. Bom final de semana para você e aos telespectadores também. A seguir, você sabia que uma dieta equilibrada e a prática regular de atividades físicas podem ajudar a evitar complicações como a cirrose hepática? A gente mostra tudo isso daqui a pouquinho, aqui no Medicina e Saúde.